Carnaval, a festa da alegria, da música, da multidão em êxtase. Mas e se eu te dissesse que, entre confetes e serpentinas, existem histórias que nunca deveriam ser contadas? Relatos sombrios de foliões que desapareceram sem explicação, de blocos que surgem do nada e de máscaras que escondem algo muito pior do que rostos desconhecidos. Hoje, você vai conhecer o lado mais sombrio do carnaval, histórias reais de terror que acontecem em meio à folia. Mas cuidado, algumas dessas lendas dizem que quem ouve pode acabar sendo a próxima vítima. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo desvendar esses mistérios. O lado mais sombrio do carnaval. O carnaval no Brasil sempre foi sinônimo de festa, cor e música. Mas, para quem conhece os becos escuros das cidades grandes, sabe que há uma face oculta nessa celebração. Em meio ao brilho dos confetes e ao batuque hipnotizante dos tambores, algo se move entre os foliões sem que percebam. Naquela noite abafada no centro histórico de Salvador, um grupo de amigos decidiu explorar além dos circuitos tradicionais, seguindo uma trilha pouco iluminada que os levou a um beco estreito. Ali, um mascarado os observava, imóvel, sua presença carregada de algo inexplicável. A princípio, pensaram ser apenas mais um folião fantasiado, mas havia algo de errado naquele homem. Sua máscara não refletia a luz dos postes, como se absorvesse a claridade ao seu redor. Os amigos riram, comentando sobre o capricho da fantasia, até que um deles percebeu: o homem não respirava, não piscava, apenas estava ali, fixo, como uma estátua viva. A batucada distante parecia abafada naquele beco, como se o som não pudesse atravessar aquela rua esquecida. Quando um dos amigos piscou, o mascarado já não estava mais lá, mas uma gargalhada baixa ecoou nos ouvidos de todos. Sem entender direito o que haviam acabado de testemunhar, o grupo decidiu voltar para a festa. Mas algo mudou. As ruas pareciam mais estreitas, os rostos ao redor estavam borrados, como se o mundo ao redor tivesse perdido a nitidez. O calor aumentava e um cheiro de incenso queimado tomou o ar. Foi então que perceberam. Eles não estavam mais na Salvador que conheciam. O som dos tambores agora era apenas um eco distante, e ao redor deles, figuras mascaradas começaram a surgir das sombras. Eles haviam cruzado para um outro carnavalum que nunca deveria ser visto. O coração de cada um batia descompassado enquanto tentavam entender onde estavam. A cidade parecia a mesma, mas as cores estavam apagadas, como um reflexo distorcido da realidade. As figuras mascaradas que os cercavam não dançavam nem falavam, apenas observavam, imóveis como bonecos de cera. O grupo tentou voltar pelo mesmo caminho, mas os becos haviam mudado, as ruas não faziam mais sentido. O som dos tambores voltou, mas agora era estranho, abafado, como se viesse debaixo da terra. Um dos amigos, Júlia, tomou coragem e se aproximou de uma das figuras mascaradas. Ao encostar no estranho, sua pele se arrepiou com um toque frio como pedra. O mascarado virou lentamente o rosto para ela. E por trás da máscara não havia rosto, apenas um vazio escuro e pulsante. Um murmúrio reverberou no ar, palavras indecifráveis que pareciam sussurradas de dentro das paredes. O grupo recuou, e foi então que perceberam. Estavam no meio de um cortejo fúnebre. As figuras começaram a se mover em um desfile macabro, carregando lanternas fracas e entoando uma canção que ninguém entendia. O instinto gritava para correr, mas as ruas se retorciam ao redor deles, como se estivessem presas em um pesadelo sem saída. As máscaras das figuras começaram a se modificar, refletindo expressões de dor, raiva e desespero. Um vento gelado atravessou o beco, apagando as lanternas uma a uma. No último instante antes da escuridão total, Júlia viu algo no chão, um pedaço de confete manchado de sangue. A escuridão engoliu tudo ao redor. O grupo sentiu um frio cortante, um contraste absurdo com o calor abafado de minutos atrás. O silêncio era opressor, mas logo foi quebrado por um novo som. Passos, muitos passos, se aproximando em cadência perfeita.
Quando as luzes fracas dos postes tremeluziram de volta, eles estavam cercados. Agora, as figuras mascaradas não eram apenas espectadores. Moviam-se como um bloco de carnaval amaldiçoado, arrastando correntes, vestindo trajes antigos, suas máscaras rachadas como porcelana quebrada. Júlia segurou a mão de um dos amigos, mas algo estava errado. O toque era pegajoso, frio como carne apodrecida. Quando olhou para ele, um grito ficou preso em sua garganta. O rosto, que conhecia, havia sumido, substituído por uma máscara opaca, sem expressão. Um a um, seus amigos começaram a desaparecer, como se estivessem sendo engolidos pela multidão fantasmagórica. Os tambores batiam mais forte agora, uma batida descompassada que fazia seu coração acelerar de pavor. Ela correu, tropeçando em serpentinas encharcadas de um líquido escuro, buscando qualquer saída daquele pesadelo. No desespero, avistou uma viela que parecia menos opressiva, uma brecha na loucura ao seu redor. Sem pensar, lançou-se por ela. As máscaras viraram-se todas ao mesmo tempo, como se percebessem sua fuga. O som dos tambores parou de repente, e um sussurro percorreu o ar. Ela não pode sair. O chão sob seus pés pareceu se inclinar, puxando-a para trás. Mas antes que pudesse ser tragada de vez, uma mão surgiu do nada e a puxou com força para dentro da viela. O rosto que viu a seguir era familiar demais. O coração de Júlia quase saltou pela boca ao reconhecer o rosto diante dela. Era ela mesma, mas havia algo errado. Os olhos da outra Júlia eram fundos, sômbrios, refletindo uma verdade que não deveria existir. A cópia sorriu de um jeito frio, segurando seu pulso com força. Você demorou, eu já estava te esperando. A voz era igual à sua, mas carregava um tom oco, sem emoção. Júlia tentou se soltar, mas a outra apertou mais forte, suas unhas escurecendo como garras. Atrás dela, o bloco fantasmagórico se aproximava. As máscaras torciam-se em expressões de êxtase, como se presenciassem um ritual antigo sendo completado. A cópia de Júlia inclinou a cabeça para o lado, como um espelho quebrado tentando se alinhar. Só um de nós pode sair daqui, sabe disso, né? O sussurro foi como um choque de gelo na espinha. O ar se tornou pesado e a viela ao redor começou a derreter como tinta, escorrendo de uma tela. Ela sentiu um puxão, como se estivesse sendo sugada para dentro da própria imagem. Com todas as forças, Júlia chutou a cópia, libertando-se no último segundo. Correu sem olhar para trás, ouvindo a risada da outra ecoando nas paredes. Algo dentro dela dizia que a coisa não ficaria presa por muito tempo. Quando atravessou a viela, tropeçou e caiu, direto no centro da festa. Estava de volta ao carnaval real. O som vibrante dos tambores encheu seus ouvidos, e os foliões dançavam sem notar seu terror. Mas algo estava errado. Ao olhar ao redor, percebeu que ninguém mais reconhecia sua presença, como se ela tivesse se tornado apenas mais um fantasma na multidão. Júlia caminhava entre os foliões, mas algo estava estranho. As pessoas passavam por ela sem reagir, como se não a vissem. Tentou chamar por seus amigos, empurrar alguém, agarrar o braço de um desconhecido, mas tudo parecia vazio. Seu toque era frio e os outros foliões seguiam dançando, rindo, como se nada tivesse acontecido. O cheiro de suor e bebida ainda estava no ar, mas havia algo mais. Um incenso amargo, um odor de vela queimada e terra molhada. A batida dos tambores se intensificou. No meio da multidão, Júlia viu algo que a fez estremecer. Um grupo de mascarados deslizava entre os foliões, dançando de forma sincronizada, movimentos suaves demais para serem humanos. E então, ela viu. Um dos mascarados parou e ergueu o rosto. Atrás da máscara, os olhos eram os seus. Sua própria cópia estava ali, dançando entre os vivos, vivendo a vida que deveria ser dela. O ar ficou pesado, o tempo pareceu desacelerar. A cópia sorriu, deu um passo à frente e estendeu a mão. O baile precisa de um par. Sussurrou a voz dentro da cabeça de Júlia. Seu corpo estava fraco, seus pés se moviam sozinhos. O bloco sobrenatural avançava, fechando o círculo ao seu redor.
Se aceitasse a dança, estaria presa ali para sempre. Mas se recusasse, bem, o que poderia ser pior do que se perder na folia eterna? O tempo estava se esgotando, e no fundo da sua mente, uma lembrança esquecida sussurrava a única saída possível. A mente de Júlia girava como se estivesse em transe. Sua cópia continuava ali, de mão estendida, esperando. Os mascarados cercavam-na numa dança hipnótica, como se a realidade tivesse se tornado um espetáculo onde ela era a atração principal. Mas então, uma lembrança atravessou o torpor, algo que sua avó sempre dizia sobre o carnaval. Nem todo mascarado está brincando, e nunca aceite uma dança sem saber com quem está dançando. Com o último lampejo de lucidez, Júlia agarrou a máscara de sua cópia e a arrancou com força. O que viu a seguir a fez gritar. Não havia um rosto ali, só um vazio negro e pulsante, como se o nada estivesse tentando assumir uma forma. A criatura recuou e o bloco mascarado parou de se mover. Júlia sentiu o ar ao seu redor mudar, a energia se distorcendo como uma tempestade prestes a estourar. Aquela era sua chance. Ela correu, empurrando os foliões que de repente começaram a notá-la novamente. Os mascarados tentaram segurá-la, mas, um a um, começaram a desvanecer como fumaça. O som dos tambores ficou errático, descompassado, como um coração falhando. O carnaval real voltava a se impor sobre o pesadelo, mas Júlia sabia que não havia vencido, apenas escapado, por enquanto. Porque, no fundo, sentia que aquela entidade não havia desistido dela, e que em algum carnaval futuro, a dança ainda não terminaria. O suor escorria pelo rosto de Júlia enquanto ela se misturava à multidão. O carnaval seguia vibrante, como se nada tivesse acontecido, mas, dentro dela, algo estava errado. Seu corpo ainda formigava, como se uma sombra invisível a tocasse. A cada batida dos tambores, sentia um arrepio subindo pela espinha, como se o ritmo carregasse algo que tentava puxá-la de volta. Olhou ao redor, buscando os amigos. Encontrou-os perto de um trio elétrico, rindo, dançando. Mas quando se aproximou, o riso deles congelou. Júlia, a voz de um deles tremia. Mas você já tinha ido embora. O estômago dela revirou. Como assim? Eu estava aqui o tempo todo. Mas os olhares deles não mentiam. Todos afirmavam que a tinham visto desaparecer na multidão minutos antes. Pior, quando Júlia pediu para olhar em seu reflexo no vidro de um bar, sua imagem parecia errada, como se houvesse um atraso, um borrão distorcido. Algo dentro dela não havia voltado completamente. O desespero cresceu quando, no canto da visão, percebeu um detalhe terrível. No meio da multidão, entre os confetes e serpentinas, uma máscara familiar a observava. Sua própria cópia, imóvel, esperando. A folia continuava, mas Júlia soube, naquele instante, que sua fuga não tinha sido completa. O jogo ainda não havia terminado. E o pior, a outra versão dela estava sorrindo. O ar ficou pesado, como se o próprio carnaval tivesse parado por um instante. Júlia recuou, o coração martelando contra as costelas. Sua cópia ainda estava lá, entre os foliões, sorrindo. Mas, desta vez, não estava sozinha. Ao seu redor, outros mascarados surgiam, seus rostos vagos, quase familiares. E então veio a compreensão aterradora. Não eram estranhos. Eram pessoas que ela conhecia a Zeus, amigos conhecidos, talvez até aqueles que haviam desaparecido em outros carnavais. Mas suas expressões estavam erradas, como bonecos tentando imitar emoções humanas. Júlia virou-se para fugir, mas algo a segurou. Quando olhou para baixo, seu próprio reflexo na poça de cerveja no chão sorriu para ela. Mas não era um sorriso seu. O reflexo piscou de um jeito sinistro e começou a se mover sozinho. Seu rosto no reflexo falava sem som, formando uma frase que a fez gelar. Você não voltou, eu voltei. O chão pareceu tremer sob seus pés e um arrepio subiu por sua espinha. Foi então que entendeu. A entidade não queria apenas aprisionar. Lá ela queria substituir. Lá. E naquele momento, Júlia percebeu
que talvez já fosse tarde demais. Seu corpo estava ali, mas sua alma ainda estava dançando no outro lado do carnaval. O grito que tentou soltar morreu em sua garganta. Ao longe, os tambores tocaram uma última vez, anunciando que o baile das almas nunca realmente terminava. O carnaval esconde segredos que poucos ousam encarar. Será que essas histórias são apenas lendas urbanas ou há algo realmente espreitando entre os foliões? O que você faria se percebesse que a pessoa ao seu lado não é mais a mesma? E se um bloco misterioso aparecesse em sua cidade, você teria coragem de segui-lo? Agora eu quero saber, você já viveu algo estranho durante o carnaval? Deixe seu relato nos comentários e compartilhe esse vídeo com quem ama um bom mistério. E não se esqueça, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar explorando os mistérios mais sombrios do Brasil.